Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, paz e que a alegria seja plantada em seu coração. O canal Em Busca agradece de coração pela sua inscrição, pelo seu posicionamento crítico, pela sua participação aqui no canal. Hoje vamos falar de um tema bastante complexo, mas possível: teoria da história e filosofia da história. Assim, a teoria da história incide, ela está envolvida no estudo da história e no trabalho do próprio historiador. Enquanto a filosofia da história fala, narra, versa na busca por um sentido, tanto o sentido da história como o seu destino final. Assim, a teoria da história propõe enxergar a história escrita pelo historiador. A filosofia da história busca propor uma reflexão do que o homem construiu sobre o conhecer histórico no processo geral. A filosofia da história indica que a primeira explicação para o sentido da história nasceu com os judeus, sendo este sentido finalista e escatológico, baseado na visão dos profetas no Velho Testamento. A partir da expansão do cristianismo, a visão se alastrou para a Europa e se misturou com a especulação filosófica do mundo do medievo. Nesse sentido, a visão cristã judaica de história, que é escatológica, ela vai ser vinculada ao acreditar no eschatos, ou seja, no fim da história, no fim último, que é o reino milenar, que é a salvação. Com o renascimento cultural do século XVI, essa ideia vai ser transformada, vai ser invadida, e a pergunta que podemos fazer é: o que ocorreu com essa ideia? De um modo geral, os renascentistas, fundamentados na razão histórica, na razão grega, razão romana, vai dar um sentido secular que vai transpor para a realidade terrena essa esperança escatológica da tradição judaico-cristã. A partir daí, segundo Fernandes, o progresso, a razão e a tecnologia se tornou na promessa de perfeição terrena para o homem, em contraposição à esperança de uma vida eterna após o fim da história, ou seja, após o grande Amargedon, o juízo final. Tanto na teoria da história como na filosofia da história, no interior da pesquisa histórica temos várias questões em comum, apesar de muita dúvida, de muito questionamento, tanto interno como externo. Todavia, existe algo que vai unificar e aproximar os dois tipos de conhecer, sendo ele a própria natureza da história e o seu processo que foi escrito. Para Barros, apesar da continuidade entre os campos, é imprescindível que seja estabelecida uma diferença entre o que é teoria de história e o que é filosofia da história, pois a diferença se daria no como a teoria da história reflete sobre as vias que tornam o conhecimento possível, especialmente aquele relacionado à pretensão científica, como o método e a metodologia. Assim, a teoria da história estaria mais preocupada com a história enquanto processo, procurando decifrar as concepções por trás do desenvolvimento da humanidade, enquanto a filosofia da história procura pensar a teoria da história em sua concepção de sentido. A filosofia está preocupada com o sentido dado à história. Na busca de diferenciar teoria da história e filosofia da história, o autor lembra que existem algumas filosofias que se propõem a pensar teoricamente sobre a história, como é o caso de Paul Ricoeur.
numa linha de análise que empenha em diferenciar teoria e filosofia da história, Agnes Heller também escreve sobre a intensa relação entre ambas. Na visão de Heller, a contribuição positiva da filosofia da história é substituída pela teoria da história, como, por exemplo, a procura pelo sentido da existência histórica, sem esquecer-se do objeto que propõe diferenciar filosofia da história de teoria da história. O historiador Hermann Pohl, ao pensar a questão, se recusa a aceitar a negativa à filosofia da história. Para o mesmo, a filosofia é exposta como um cerne, como um centro, como uma base da tradicional visão entre filosofia especulativa da história e a filosofia analítica da história. A primeira diz respeito ao estudo filosófico da história enquanto processo, enquanto etapas, enquanto desenvolvimento. E a segunda impõe o estudo da história enquanto conhecimento, sendo que versa aceita da filosofia da história. Ou seja, a filosofia da história é aceita por Hermann Pohl como algo positivo e como tradição do pensar, do raciocinar. A questão entre teoria da história e filosofia da história sofreu grande abalo teórico com a publicação do livro Meta-História, em 1973, por Ayn Rand, que colocou essa visão em dúvida. Desse modo, Hermann Pohl sugere que, para superar a problemática, a questão, se adote o conceito de teoria histórica, que comporte os diferentes modos de pensar teoricamente a história, incluindo filósofos, teóricos, historiadores e outros pensadores do processo histórico. Apesar de não ter uma conciliação e não ser um assunto fácil, o debate sobre a teoria da história e a filosofia da história tem como princípio a negociação do conceito de história, do conceito de teoria e também do conceito de filosofia, porque envolve um conjunto de fazeres dentro da ciência histórica, dentro da história, dentro do sentido da história, que pode oferecer muita dúvida justamente pelo histórico contido nas palavras e nas divisões. História não é fácil, história é ação humana, história é fato, é acontecimento que o homem e a mulher e a humanidade constroem no dia a dia. Dialogando sobre o tema, Simon, como teórico da história, prefere evocar o campo de estudo que envolve a teoria e a filosofia da história para valorizar o que há de inclusão e o que há de não inclusão dentro das áreas. A dialética do pensar, a dialética do fazer, a dialética do construir no trabalho do historiador. Enfim, como eu falei, é um assunto complexo, é um assunto difícil, mas é um assunto possível. Ao analisar a teoria da história e a filosofia da história, se percebe que ambas têm o seu valor e o seu proceder. Todo conhecimento, na visão da história, tem o seu valor, porque foi construído e foi realizado pela ação, pelo fato humano. Assim, a teoria da história tem a função de estudar os componentes da história e sua cientificidade, enquanto a filosofia da história, apesar de sua complexidade, nos leva a compreender o sentido da história e de seus desdobramentos. É um assunto que dá muito pano para manga, mas vamos que vamos. Dê um joinha e tchau.